De volta com o Band Eleições, esta noite recebendo o sociólogo Alberto Almeida. A candidata Dilma Rousseff abriu 18 pontos de vantagem sobre o tucano José Serra, de acordo com a pesquisa CNT Censos divulgada esta semana. Vamos ver os resultados dessa rodada. Dilma Rousseff, do PT, subiu de 41,6% no início de agosto para 46% na última pesquisa. José Serra, do PSDB, caiu de 31,6% para 28,1%. Marina Silva, do PV, oscilou de 8,5% para 8,1%. Os outros candidatos não atingiram 1%. Se a eleição fosse hoje, Dilma Rousseff venceria a disputa já no primeiro turno. Vamos ver agora a última rodada do Instituto Datafolha. Dilma Rousseff, do PT, subiu de 41% na pesquisa do dia 16 de agosto para 47% na última rodada. José Serra, do PSDB, caiu de 33% para 30%. Marina Silva, do PV, caiu de 10% para 9%. Os outros candidatos não chegaram a 1% das intenções de voto. Nós vamos ver agora o que constatou o Instituto Vox Populi, que foi o primeiro a identificar o aumento dessa vantagem de Dilma em relação à Serra. A pesquisa é feita em parceria pelo Vox Populi, Band e pelo portal IG. A candidata Dilma Rousseff, do PT, tinha 41% das intenções de voto em julho e subiu para 45% em agosto. José Serra, do PSDB, caiu de 33% para 29%. Marina Silva, do PV, manteve os mesmos 8% nas duas últimas rodadas. Os demais candidatos não chegaram a 1%. E por fim, vamos ver agora os resultados das últimas rodadas do Ibope. A candidata Dilma Rousseff, do PT, tinha 39% das intenções de voto em julho e passou para 43% em agosto. José Serra, do PSDB, caiu de 34% para 32%. Marina Silva, do PV, subiu de 7% para 8%. Outros candidatos não chegaram a 1%. Bom, professor, de maneira geral, o que dizem todas as pesquisas é que houve mesmo uma ampliação da vantagem de Dilma em relação à Serra e parece que uma consolidação. Eu queria saber do senhor se as pesquisas desse momento já podem apontar esse fenômeno. Sem dúvida. Olha, eu tenho pesquisas não registradas, portanto, para não publicar, que a gente tinha essas projeções já de algum tempo para cá. Era muito comum, olha, o horário eleitoral vai ter impacto na eleição? Vai. As pessoas vão saber que a Dilma é candidata do Lula e, portanto, ele irá crescer. Isso acabou de acontecer. Já sabem, né? Já sabem. Na verdade, se pegar todo o desenvolvimento das pesquisas, desde dezembro do ano passado, exatamente, quando na medida em que o Serra tinha 19% de vantagem sobre a Dilma, em dezembro do ano passado. Aí ela começou a subir. E você nota que ela sobe exatamente no ritmo em que ela se torna conhecida então, como a candidata, do governo. Lula. Exatamente, do governo e do Lula. A minha estimativa, por nossas pesquisas, é que o Serra ficará em torno de 30% dos votos. Ele tende a não cair mais do que isso, a não ser que tenha uma coisa completamente, tipo a Marina passe a tirar votos dele, tá? Mas a princípio eu não acredito nisso. Tá? O que isso mostra é o seguinte, vamos agora fazer a leitura generosa do ponto de vista do PSDB. Com uma campanha muito adversa, com um governo com 80%, praticamente 80% de avaliação ótimo e bom, com um candidato ruim, com equipe de marketing que foi derrotada em 2006, ainda assim o PSDB tem 30% de votos. Ora, isso é muita coisa. É um ativo. É um ativo, ou seja, 30% do país não vota no PT. Tá? Agora, que uso o PSDB faz isso é a grande questão. Esse eleitorado não quer o PT. Como, nas minhas estimativas das pesquisas internas, o PT também tem 30% dos votos. Você tem aí o eleitorado de centro, 40%, vai oscilar de um lado. É quem decide a eleição. Agora, em que momento o PSDB, esquecendo essa eleição, desembarcou do governo Fernando Henrique? Olha, em 2002 já não estava. Vamos aqui recordar, viver. Uma sugestão até que eu tenho para vocês. Quer dizer, em 2002 se perguntou o Serra, num programa de televisão, que nota ele dá ao Fernando Henrique. Ele deu 7, 7,5. Tá? Que nota o Serra dá para o Lula hoje? Essa é uma pergunta para um debate. Tá? Será que é o mesmo 7,5 que ele deu para o Lula, portanto ele não é governo, não apoia tanto o Lula assim? Ou será que é mais do que ele deu, já que ele botou o Lula no programa de TV? É um problema sério. E não botou o Fernando Henrique. E não botou o Fernando Henrique. Tá? Então, quando em 2002 o Serra deu 7,5 para o Fernando Henrique, ele estava negando o governo Fernando Henrique. Claro, não há nenhuma dúvida. Houve um debate aqui na Band que o garotinho falou assim, não estou entendendo mais nada. O Serra parece que nem conhece o Fernando Henrique. E o Antônio Carlos Magalhães acha que... E o Ciro Gomes acha que o Antônio Carlos Magalhães é de centro-esquerda. Exatamente. Lembra desse episódio? Exatamente, foi então, ali, naquele momento, já começou o erro. Aí depois o Geraldo, em 2006... estatizou-se. Correios, Banco do Brasil, de novo, nega o que foi feito antes. Mas isso o PT já faz.
Se você vai para onde o PT já ocupou, o PT é melhor nisso. Agora, tem uma diferença nesta campanha eleitoral das outras, uma diferença importante, que é a evolução do voto espontâneo. O voto espontâneo está se antecipando. E os indecisos muito baixo, desde o começo da baixo e campanha. o voto espontâneo crescendo. Houve um momento, um mês mais ou menos, que mais de 50% dos eleitores já se pronunciavam no voto espontâneo, o que é uma novidade Pessoas importante. satisfeitas. Exatamente. Pode significar, primeiro, que estão mais informados, segundo, mais interessados e já satisfeitos. E olha, só para fazer uma observação, uma das pesquisas publicadas, a votação da Dilma no espontâneo é maior do que a do Serra no estimulado. Isso diz muito, né? Em algumas regiões. Em algumas regiões. Diz que a força dela é... Não, nacional, o resultado nacional. Diz que ela é tão forte que no espontâneo ela é mais forte já que o Serra. Já está mais do que o estimulado. Do mais estimulado do Serra. Quer dizer, isso diz isso. Olha, na regionalização, era óbvio que a situação do Nordeste seria muito favorável a Dilma. É muito. Agora, o Nordeste sempre elegeu o presidente. Em todas as eleições do Collor para cá, quem ganhou no Nordeste ficou com a presidência. Mais ou menos, olha só, a gente tem um padrão de votação que é o seguinte, até 2002, você tinha uma virada geral para o lado que ganhasse, tá? De todos os estados. Em 2006, veio uma divisão que chegou no Brasil para ficar. Os mais pobres votam mais no PT e os menos pobres votam menos. Agora, eu só queria lembrar uma coisa, voltando à questão específica da pesquisa, é que a Dilma já está quase tão conhecida como o Serra. Então, aquele potencial de crescimento da Dilma, aquilo está se esgotando. Sim. Pelo menos este raciocínio mostra isso. É só para lembrar. Olha, você está certo. O Serra tende a se estabilizar em 30 e a Dilma tende a se estabilizar perto de 50. É isso. Eu quero dizer que ela pode parar de crescer também a qualquer momento. E fica isso até a beira da eleição. Isso. O que vai acontecer? Dentro da campanha do Serra, haverá uma leitura que eles estão adotando a estratégia certa. Errada essa leitura. Não tem nada a ver. O mínimo deles é 30 e o máximo da Dilma é 50.